referenciado para a UBS. O paciente verde é aquele que o paciente que precisa não corre um risco iminente de morte, mas ele precisa ser atendido aí em 40 minutos, de 40 a 120 minutos. Amarelo, aquele paciente precisa ser atendido que corre um risco iminente de morte e precisa, 40 minutos de atendimento no máximo. E o vermelho, aquele paciente precisa de atendimento imediato. Então, se fechou, o paciente... Vamos lá, o paciente do COVID, a gente sabe, está bem amplamente divulgado, que tem pacientes com fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Obesidade, portadores de imunodeficiência, imunossupressão, e aí inclui pacientes com neoplasias, obesidades, doenças cardiopulmonares, cardiovasculares, né? Então, são basicamente esses os fatores de risco. Aí, esse paciente que procura a UPA, que ele já é um fator de risco, que ele apresenta desconforto respiratório, apresenta frequência respiratória acima de 24 incursões por minuto e saturimetria de menor do que 94% em ar ambiente, esse paciente é um paciente classificado como amarelo. Essa classificação é feita pelo enfermeiro, que está no acolhimento, ele encaminha para o médico vai fazer a avaliação dele, solicitar exame de rotina, e aí solicitar internação caso necessário. Né? Até acabei, tinha falado naquele outro momento. Paciente que chega com insuficiência respiratória grave, que precisa ser prontamente intubado, ele é encaminhado para a sala vermelha, para a gente fazer o procedimento de intubação, que aí é aquele procedimento que nós acabamos falando primeiro, né? Faz todo o procedimento de analgesia e sedação e o procedimento de intubação. Inclusive, é chamado de sequência rápida de intubação, porque tem que ser rápido, evitar, por conta das drogas e por conta da dispersão também de aerossóis, e evitar. Você tem que evitar. Agora, sim, o oxímetro de pulso tem na classificação agora? Assim? Tem, a gente, o pessoal aí da rede conseguiu alguns oxímetros de pulso. Tem oxímetro de pulso lá na classificação. Em cada um dos setores. Na época que eu estava lá não tinha, né? Eu estou vendo aqui de gasometria. Agora é uma rotina? Isso, é protocolo básico do paciente com COVID que chega nesse estado moderado a grave. Você precisa medir a gasometria dele, fazer o exame de gasometria, que verifica os gases, né, como oxigênio, dióxido de carbono, pH desse paciente. E até é protocolo, né, de fazer a gasometria, e quem coleta a gasometria, o enfermeiro. Então, é mais uma habilidade que o enfermeiro precisa ter, porque o laboratório não coleta, quem coleta é o enfermeiro. Então, quer dizer que a enfermagem agora está fazendo isso também. Também. Que bacana. Eu estava sabendo dessas questões aí, mas eu queria confirmar com você. Bom, aqui tem a fisiopatologia que tu passou a respeito da família, do gênero, né? Foi passado isso como treinamento, Mirela, para vocês, sobre o COVID? Não, na realidade foi só um conhecimento mesmo. Eu dei uma olhada em algumas coisas, tenho estudado um pouquinho sobre o assunto, né? E é interessante porque a gente fala, quando se falou, mas esse vírus já existia na China, mas isso e aquilo, né? Tem toda uma história, algumas coisas, algumas teorias de conspiração e tudo, mas o coronavírus, na realidade, não é realmente um vírus novo. É novo porque o vírus ele tem uma grande capacidade de mudança do seu RNA, esqueci a palavra, mas ele se modifica. Mutação, né? Exato, exatamente. Grande capacidade de mutação. Então, né, a gente vê aí, por exemplo, do H1N1, que todo ano você precisa vacinar, porque esse vírus vai se mutando, o vírus da dengue também. E com o coronavírus não é diferente, né? Ele apareceu a primeira vez que ele foi
descrito foi ainda em 2002, na China também. Em 2012, ele apareceu no Oriente Médio, e agora, em 2009, lá tendo o epicentro, 2019, tendo o epicentro lá em Wuhan. Ele é um vírus, né, como todo mundo já sabe, e por ser vírus, todo vírus ele é um parasita celular obrigatório, ou seja, ele precisa estar dentro de uma célula para se replicar. E esqueci a palavra novamente, mas uma curiosidade, corona, porque ele é um vírus especulado, acho que a maioria das pessoas já viram, né? Parece umas coroazinhas, daí o nome de coronavírus, né? Fazendo uma menção a isso, né? Então, ele tem o que faz a gente falar, mas o vírus tal tem um alto poder de causar gravidade, mas que é um vírus que a gente vê que facilmente é eliminado com água e sabão. E isso se dá pelo encapsulamento lipídico que ele tem, glicolipídico, que a água e sabão mata com facilidade, né? E esse vírus, essa camada lipídica, nós até comentamos ontem, enquanto profissional de enfermagem, a respeito da fazer a higienização com água e sabão, justamente destrói essa camada lipídica que o vírus possui e aí acaba matando o vírus, né? Então, facilmente ele é desprezado aí. E também focar agora que nós já tínhamos isso como rotina, a higienização das mãos, e agora mais do que nunca tem se falado nisso, né? Era rotina para a gente. Qualquer coisinha, lavava as mãos, né? Tinha esse procedimento aí, né? A gente já tem os... Desculpa. Pode falar. A gente já tem os protocolos de lavagem das mãos, né? Antes e depois de procedimentos, antes e depois de tocar no paciente, antes e depois de tocar em objetos que pertencem ao paciente, né? Já tem toda uma regrazinha, né? E agora mais do que nunca. E assim, o vírus, ele tem um tropismo, ou seja, uma afinidade pela enzima angiotensina, a enzima 2, né? E da ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina, e tem alguns órgãos que têm a supressão dessa enzima, como pulmão, coração, rins, intestino, e a maior expressão, na realidade, dessa enzima, que é uma proteína, na realidade, é no pulmão. Daí a grande afinidade pulmonar e destruição pulmonar. É mais ou menos isso. E apenas 14 ou 15% da população acometida vai desenvolver uma doença grave, uma pneumonia grave. Mas que, quando a gente fala e coloca em números reais, é um número, eu acredito, bem elevado. Bem grande. Bem elevado. Embora a gente falasse, são 14 ou 15%, desenvolve pneumonia grave, mas colocando na prática, são várias pessoas que são acometidas, né? Então, assim, a gente até comentou sobre o grupo de risco, só não comentamos aí do DPOC, que seriam as doenças pulmonares obstrutiva crônica, né? Lá tem muito caso, Mirela, essas questões lá? Oi? Você pegou já muito caso? Engraçado não, já é citado científico, dado científico, e a gente observa, quando a gente olha dos grupos de risco, quais são os mais acometidos que estão em leitos de UTI ou de internação, os pacientes com doença respiratória, eles estão lá embaixo, estão no topo, idosos e obesos. Idosos e obesos. Eu até falei aqui sobre a questão da obesidade, que não se fala muito, se fala em comorbidade como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, mas a gente focar muito nessa questão da obesidade, que o paciente que está acamado, né, Mirella, ele vai ter uma pressão maior dessa tecido adiposo abdominal. Eu até falei ontem que pode até comprimir o diafragma e vai, por consequência, ter uma compressão pulmonar e levar a uma dificuldade maior de respiração, de trocas gasosas.
Então é importante a gente falar sobre isso aí. Bom, a gente já falou também sobre a classificação de risco muito bem aqui. Mirela, a questão das discussões respiratórias por minuto, modificou o protocolo? Esse aqui eu estou vendo dos 24 e RPM por minuto, modificou? Ficou o mesmo? Essa hiperventilação. Não modificou. Até 20 ali é considerado normal, né? Mas o paciente que tem fazendo um esforço respiratório dispneico, ataque dispneico, com essa associação de baixa saturimetria, né? Já são os critérios diagnósticos ali para um paciente, né? Classificado como de risco moderado a grave. Mas a doença é tão, o vírus é tão ainda desconhecido, porque algo novo, né? Então, todo dia surge uma situação nova. A gente vê pacientes que, depois de 21 dias, dizem que já estavam considerados ali de alta, de cura, desenvolveu desconforto respiratório intenso, que precisou de intubação, que evoluiu a óbito, paciente que retornou à unidade depois de 15 dias do primeiro atendimento e evoluiu a óbito. Então, a gente vê que os danos pulmonares têm ficado e têm evoluído, né, nesses pacientes. Mirela, eu tenho visto muito sobre essas queixas e algumas pessoas falando que a pessoa tem um quadro de melhora, depois ela chega a saturar muito bem, depois ela tem uma baixa saturação, alguns vão até a óbito. De fato, tem acontecido isso mesmo? De fato, sim. Eu tenho esses 2 relatos agora de pacientes que tiveram há poucos dias comigo, que me relataram que procuraram a unidade a primeira vez com sintomas há 21 dias anterior, e aí foi medicado, foi para casa e evoluiu com desconforto respiratório. Paciente também com 15 dias, também que já tinha procurado a unidade, já estava em casa, e também evoluiu com desconforto respiratório. Inclusive, um desses pacientes evoluiu até a óbito, e a gente não... não existe um padrão na realidade. Não existe um padrão como, por exemplo, todo paciente infartado tem um padrão, né, padrão de eletrocardiograma, padrão de laboratorial, não, enzimas cardíacas, enfim. Na COVID é um padrão, cada paciente é diferente, cada paciente reage de uma forma diferente, então não existe padrão. Por mais, por exemplo, quando nós falamos que padronizou o padrão ventilatório do paciente, dos parâmetros ventilatórios, hoje a gente já sabe que não consegue padronizar, porque cada paciente é diferente. Alguns pacientes a gente observa tromboembolismo, em outros não. Alguns pacientes evoluem com algo de rebaixamento de consciência, outros não. Então, é muito, assim, Não, é uma confusão na nossa vida. Geralmente, cada paciente é um paciente e é um cada protocolo paciente totalmente diferente do outro, sendo que é a mesma patologia. Sendo que é a mesma patologia. Depende aí de como o organismo do paciente vai evoluir. É claro que esse padrão de desconforto, que o desconforto respiratório, em geral é padrão, mas os exames de laboratório, que esse paciente como ele vai evoluir, é diferente. Tem paciente que responde super bem à ventilação mecânica, outros pacientes não têm boa resposta à ventilação mecânica, pacientes que evoluem com tromboembolismo, outros com não, paciente que evolui com tosse, outros com não, sabe? Bem irregular. E para a gente que está trabalhando, é um nó na cabeça. E todo dia um novo aprendizado, né? Mirela, tem aqui sobre a questão de doença pré-existente, a gente já falou sobre isso, e do vermelho, né? A sequência. Tem alguma coisa que tu queira classificar aqui que tu acha interessante? Antes da gente entrar as perguntas aqui para o pessoal. Acho que a gente pode abrir para o pessoal. Acabei que nós não seguimos a sequência que eu estava pensando. Assim, eu acabei me atrapalhando, mas acho que nada. Não pode abrir as perguntas. Gente, para quem quiser, pode colocar a mãozinha, apertar a mãozinha aí para poder perguntar. A gente vai abrir para as perguntas agora, tá bom? Mirela. Oi.
Como é que funciona aquela posição do paciente entubado que coloca ele de bruço? Como é que funciona para melhorar? É chamado de prona, posição prona, impronação. Existe um critério. É Daniela que está falando? Não. É Fernanda, eu acho. Peraí, deixa eu ver. Fernanda. Fernanda, existe um critério, Fernanda, para se colocar um paciente em pronação. Não é todo paciente COVID que a gente prona, porque esse paciente ele precisa ter uma fração de FO2, uma diferença de fração de FO2, que é o que é ofertado para ele no ventilador mecânico, e o que a gente observa na gasometria dele, ele tem que ter uma diferença desses valores acima de 150%. É um pré-requisito, né? Então, você pega a frequência de oxigênio que é ofertado para o paciente no ventilador e divide pela quantidade de CO2 que a gente observa no exame de gasometria. E aí, se tiver um resultado acima de 150%, você faz a pronação desse paciente. É a primeira indicação. Mas, para isso, esse paciente ele precisa estar hemodinamicamente estável. O que é um paciente hemodinamicamente estável? Que esteja com pressão dentro dos valores normais, frequência cardíaca dentro dos valores normais, saturação dentro dos valores normais. É claro que um paciente crítico dentro de UTI, a gente usa drogas vasoativas, né? Que é também uma das funções do enfermeiro avaliar, que faz essas drogas vasoativas são drogas que agem diretamente nos órgãos, com certa rapidez. Por exemplo, o paciente está com pressão baixa, usa noradrenalina para elevar essa pressão. O paciente está com pressão alta, usa nipride. Isso depois das outras manobras sendo feitas, né? Que não tiveram, o paciente teve que fazer uso dessa droga vasoativa. Usa nitroprusiato de sódio para diminuir essa pressão. Aumenta a dobutamina para aumentar a resistência cardíaca. Então, são algumas drogas chamadas drogas vasoativas. Esse paciente ele precisa estar hemodinamicamente estável, né? Como eu falei, com esses sinais dentro do padrão, além desse padrão achado aqui na gasometria e na quantidade de oxigênio. Aí ok, o paciente tem indicação, tem hemodinamicamente estável, tem indicação laboratorial para pronação, e aí a gente junta a equipe e coloca esse paciente prona, de fato, no linguajar popular, de barriga para baixo. E a gente faz uma mobilização junto uns 4 ou 5 profissionais e coloca esse paciente de barriga para baixo. Fica uma pessoa, geralmente o mais habilidoso, na cabeça segurando o tubo, né? Porque você tá aqui, você tá de barriga para cima, e de repente você virado de barriga para baixo com o tubo aqui na sua boca, que você não pode soltar do ventilador porque dispersa ar. Então, você tem que ter muito cuidado para não soltar, enfim. Aí fica a pessoa mais habilidosa na cabeça, enquanto as outras pessoas mobilizam. A gente coloca de lado, de lateral, decúbito lateral, para depois fazer no decúbito ventral, que é a posição prona. O detalhe é que esse paciente ele precisa ficar 16 horas nessa posição para ter algo efetivo. Quando você coloca um paciente em posição prona, a saturação dele, em poucos minutos, já eleva, porque há um enchimento alveolar perceptível, né, nessa posição de paciente com COVID, especialmente. Mas ele precisa ficar 16 horas nessa posição. Então, se ele não tiver estabilidade hemodinâmica, não tem como a equipe colocá-lo. É um procedimento muito complexo, né? Entendido. Assim, há risco de infecção nessa intubação com os pacientes COVID? Sim. O procedimento de intubação, ele é um procedimento estéril. O tubo é estéril, o médico usa luva estéreo. Só que a gente sabe que na urgência e emergência nem sempre dá para fazer esses procedimentos de forma tão asséptica. Mas isso aí depois, quando a gente está na prática, o ideal é que você faça de forma asséptica, mas que depois na prática você, se não deu para fazer, ok, depois o médico passa um antibiótico e vamos lá. O importante é não deixar o paciente parar por falta de uma ventilação ali que ele está precisando no momento. Vamos lá para outra pergunta. Gleiciane, pode fazer aqui, tá?
Boa noite, Mirela. Boa noite. Eu queria saber, assim, a sua opinião como profissional. Está tendo muitas conversas de pacientes que já pegaram Covid e que estão pegando novamente. Na sua opinião, como é que se procede isso, se isso realmente está acontecendo? Eu sei que é uma doença nova, a gente não se sabe bem, né? Exato. O que eu não digo para você que eu já li algo científico de reinfecção, mas o que a gente já ouviu falar no meio dos médicos, que tem alguns que estudam um pouco mais, que estão mais focados nesse assunto, é que parece haver casos de reinfecção. Por exemplo, você vê esses pacientes aqui que estavam de alta há 21 dias, e de repente apareceu novamente com todos os sintomas. A gente não se sabe se foi uma exacerbação da situação ou se foi uma reinfecção. Então, o que a gente se fala também é isolamento por 14 dias. Depois de 14 dias, você está curado, não está mais transmitindo. A gente também está vendo relatos de pessoas com 28 dias ainda fazendo transmissão. Então, eu não consigo te dizer cientificamente que há reinfecção, mas que há sim essa possibilidade, mas que a gente só vai saber mais para frente aí com os estudos. Até mesmo que os estudos hoje, por exemplo, tudo muito novo, então a amostragem ainda é muito pequena. Por exemplo, quando a gente fala de cloroquina, os estudos envolvendo cloroquina, com a amostra de 60 pacientes, a amostra de 1.000 pacientes, então, assim, não é um estudo de fato relevante. É relevante para esse momento que a gente está, porque não se tinha nada, mas que para ser um dado científico, uma verdade científica, quando você vai colocar na ponta do lápis, não é relevante, né? A gente só vai saber de fato isso daqui a algum tempo mais de estudo. Só o tempo pode dizer com os resultados, né? Daniela? Oi. Oi, pode falar. Estou ouvindo. Eu estou com uma curiosidade sobre a conduta medicamentosa dos pacientes suspeitos e dos pacientes que testaram positivo. Qual é a conduta farmacológica? Olha, a conduta farmacológica do protocolo atualmente ainda continua sendo azitromicina. Hoje, alguns estudos mostraram ivermectina, então os médicos os médicos especificamente da UPA, azitromicina, ivermectina e um antibiótico de base. Porque o que o vírus faz? Ele não causa, na realidade, uma infecção. Ele ativa uma co-infecção de algum agente que já existe ali no nosso trato, seja respiratório, intestinal, e faz uma ativação. Então, você já entra com antibiótico, já entra com antiparasitário, que é para conter. Desses estudos aí que falam sobre a cloroquina, o que se observou é que não existe nada validado que teve relevância em que o paciente que usou a cloroquina, ele não evoluiu a óbito ou não evoluiu com desconforto respiratório grave, precisando de intubação. Não existe nada, né, nesse sentido, assim, de relevante. Não foi quem usou morreu mais, quem não usou morreu menos. Não existe dados sobre isso, né? Acertados sobre isso. Mas a gente percebe um relato aí também de pessoas que usaram a cloroquina nos primeiros dias de sintoma e tiveram uma melhora. Ontem mesmo estava conversando com o médico e para saber a opinião dele sobre isso, ele falou assim: olha, Mirela, eu falo para você, eu comecei a usar no primeiro dia de sintomas, eu tive uma melhora consideravelmente da minha tosse de 50% da manhã para a noite. Então, né, fica aquele critério. O que a gente tem visto é que o médico ele tem que dar a opção para o paciente. Você quer? Olha, eu prescrevo isso para você. Você tem o direito de querer ou não, porque existe sim um fator cardiotóxico da cloroquina e o paciente é informado sobre isso, inclusive ele assina um termo de consentimento
e é feito um eletrocardiograma dele quando ele vai iniciar. Então, eu te dou a opção, se você quer ou não. Mas é basicamente isso, cloroquina, azitromicina e agora ivermectina. É o que está sendo utilizado na terapia aí, né, Daniela? Ou melhor, respondeu a sua pergunta, Daniela? Respondeu. Ok. Tem mais alguém para fazer alguma pergunta, gente? A professora Mayra queria... Rapidinho. Pode falar. Mirela, boa noite. Você Boa que noite. está aí, né, realmente vivendo na prática, né, durante essa pandemia, tem surgido muitos casos de gestante, por exemplo, com Covid? Olha, pelo que eu estou sabendo de uma pessoa, de um parente mesmo que trabalha no regional, não tem grandes casos de gestante. Até mesmo na UPA, eu vou te falar de paciente crítico, nós tivemos uma adolescente de 15 anos que chegou e estava com relato de gestação, mas aí foi feito o beta-HCG dela, deu negativo. E é uma paciente jovem, mas tem diabetes e tal, então complicou, estava gravíssima. Mas então foi descartada essa. Eu não peguei nesses 2 meses nenhuma gestante que tenha dado positivo lá na unidade, pelo menos nos meus plantões ou nos relatos dos colegas, e que tenha cursado com quadro grave. Eu acho que pelo menos os profissionais de saúde gestante, eles foram afastados, né? Então já saíram desse grupo de risco, e eu acho que também foram bem orientados a tentar manter aí o isolamento, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer aí, os riscos para o feto, enfim, como aconteceu na Zika, por exemplo, né, que foi uma surpresa aí depois de algum tempo. Mas eu acredito que o número de gestantes é bem reduzido, pelo menos os de gestante grávida, não ouvi relatos de gestante grávida, de gestante graves, não ouvi nenhum, pelo menos aqui na minha prática. Vamos saber, então, dessa estatística. Obrigada, viu? Isso. Obrigado, Thaline. Alguém mais queria fazer alguma pergunta, gente? Fernanda, de novo. Pode fazer, Fernanda. Como é que funciona a alimentação do paciente que está sedado, a nutrição dele, para ele não perder muito peso? Como é que funciona? Fernanda, né? Fernanda, a gente tem dieta interal. Assim, um paciente que é admitido em sala vermelha ou sala de UTI, a gente já passa a sonda nasointeral tanto para administração de medicações, que seriam via oral, como a administração de dieta. Essa dieta a gente já é produzida ali já vem de fábrica e a gente retira no nome do paciente na farmácia. Então, essas dietas, elas vêm hipercalórica. Ela já vem feita, né, Mirela? No pacote, você pega na farmácia. Tá bem feita. Parece, né? Oi? Eu lembro que tinha marca da Nestlé, parece até que tinha feito. Tem várias marcas, mas assim, Fernanda, cada paciente, né, o paciente tem essas dietas hipercalóricas, normocalóricas, hiperproteicas, hipoproteicas para pacientes renais, paciente diabético, então tem menos glicose, então ela já vem preparada, e aí o médico prescreve, dieta interal, normo, que é de paciente com calorias ali do nosso nível, né, que não precisa aumentar a ingesta de proteína, ou de calorias, ou diminuir calorias, e aí ele prescreve, a gente retira na farmácia e administra, geralmente 300 ml a cada 4 horas, associada a 100 ml de água filtrada. Isso em sala vermelha a gente faz de uma forma, eu falo em sala vermelha da UPA, como a gente não tem serviço de nutrição, isso é uma deficiência nossa, então fica ali a prescrição do médico, o enfermeiro faz a administração dessa dieta, mas dentro de leito de UTI, que tem uma equipe multiprofissional,
Tem um nutricionista, e o nutricionista ele faz a avaliação de quantas calorias aquele paciente precisa. Então, quando ele faz a caloria, as dietas são corridas na bomba, tipo 54 ml hora, é o que esse paciente precisa de calorias por horas. Então, na UTI, ele é bem mais assistido do que um leito de sala vermelha. Até mesmo porque lá, leito de sala vermelha, o paciente é para estabilizar e depois ele ir para um leito de UTI. Esse paciente acaba ficando uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês com a gente, porque não se libera leito de UTI. Né? Às vezes esse paciente evolui a óbito, evolui a alta e o leito dele não sai. Mas a gente tem essa deficiência, mas é administrado. Aí o grande detalhe é que, como a gente faz de forma assim meio não tão acertada, porque não tem nutricionista, né? A gente não tem essa habilidade de calcular calorias e tudo mais. Muitas vezes esses pacientes ficam com diarreia, muitas vezes essa dieta ela dá hiperglicemia. Então, assim, dieta é um calo no pé da equipe de sala vermelha, porque você se tem que preocupar com tanta outra coisa e ainda se preocupar com essa dieta e com essas alterações metabólicas que a dieta faz. É bem... É outro fator de complicação, né, Mirella? E também, lembrando, gente, a diferenciação dessa sonda que a Mirella falou, que a Mirella comentou, tem a sonda nasogástrica, a nasointeral, tudo atribuição também do enfermeiro. A diferenciação é que uma fica ali no estômago e a outra fica na região, na porção inicial do intestino delgado, né, Mirella? Exato. Em geral, a gente usa paciente que vai ficar com um tempo sem ingestão oral. É preferível que você passe essa dieta inteira, essa sonda nasointeral, né? Ela fica na porção mais à frente, ali abaixo do estômago, e aí ela pode também ficar uns 45 dias. O detalhe é que ela precisa ser confirmada com o raio-x, a localização dela, né? A pontinha da sonda, quando vocês tiverem oportunidade de estudar, de passar, ela é radiopaca, ou seja, ela é visível no raio-x, então é protocolo. O enfermeiro passa a sonda e já faz o raio-x, já solicita o raio-x para confirmar aquela localização da sonda. Para checar se ela está no local certinho, né? Gente, só mais uma pergunta para a gente poder fechar, e aí eu termino com a participação e vou colocar a professora Olinda para poder fechar. Queria só mais uma outra pergunta, quem tiver. Mirella. Oi. Sobre a higiene do paciente que passa muito tempo na UTI, como é que é feita, né? Que eu tenho essa dúvida. Suzy, né? Suzy, assim, né? Fernanda, novamente a Fernanda. Tu é da enfermagem, Fernanda? É técnica? Eu não lembro se a Fernanda... Biomedicina. 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 Certo. A gente é engraçado assim, o enfermeiro não dá banho, mas ele aprende, e aí por que a gente aprende a dar banho na faculdade de enfermagem, a gente passa o estágio inteiro dando banho, mas é porque a gente é supervisor, nós somos supervisores, né? Então a gente orienta o técnico como que faz esse banho. Fernanda, esse paciente, ele é o que a gente chama de banho no leito, com água, sabão e compressa. A gente passa compressa no paciente, né? Molha, só limpando com compressa mesmo. E ali faz uma higiene oral também, geralmente com uma gazezinha envolta numa espátula e enxaguante bucal. Se o paciente levar, né? Geralmente o paciente, quando é admitido, a gente pede para o familiar levar os produtos de higiene dele. Se ele não levar, a gente usa o que tem na unidade, geralmente clorexidina aquosa, para fazer higiene bucal e também de outras mucosas, como região íntima, mas é dado um banhozinho ali mesmo, chamado banho no leito, né? Vira o paciente, limpa as costas e tudo. É claro que não é um banho de aspersão, que é o que a gente chama, que é o banho de chuveiro, mas é muito trabalhoso, mas funciona muito, né, Mirella, para evitar escapas, outras... É regra, Fernanda, é protocolo. O técnico de enfermagem, que é quem dá o banho no paciente, ele sabe, a primeira coisa, o primeiro serviço dele da manhã, claro, assim, fazer medicação, anotar sinais vitais das 8, né, de quando ele chega, é o banho no leito. Então, assim,
ele já está com o espírito preparado. Todos os pacientes de UTI, sala vermelha, eles são dados esse banho no leito. Existem exceções, paciente com instabilidade hemodinâmica grave, paciente com risco ali de parada cardíaca, paciente que está com potássio aumentado, que existe um risco de parada cardíaca à movimentação. Esse paciente a gente não dá o banho naquele dia, mas com certeza na primeira oportunidade ele é feito. Esse falou importante, Mirela, que eu já tinha visto e eu comentei aqui alguns casos a respeito de fazer a dosagem de potássio e sódio, além de fazer o eletrocardiograma, para justamente o pessoal que está utilizando a hidroxicloroquina, né? Uhum. Com os efeitos adversos que podem acometer, para fazer, no mínimo, isso. E, na verdade, estão fazendo eletro, né? Estão batendo eletrocardiograma, né? Quem faz eletro e coagulograma, porque tem alguns pacientes que é uma das complicações da COVID, é esse distúrbio de coagulação, e então faz o coagulograma desse paciente. Assim, só complementando a pergunta dos fármacos, é também administrado e prescrito para esse paciente um anticoagulante, o heparina ou enoxaparina, justamente por conta dessa complicação de coagulação. Então, o paciente usa cloroquina, azitromicina, aliás, usa um antibiótico, está usando a ivermectina e usa uma heparina. Essa heparina, que é esse anticoagulante, é protocolo. Tanto de paciente que está na internação, né, eu acredito, já vi alguns médicos prescrevendo para paciente que foi liberado, que não ficou em internação. Mas que é importante se fazer, porque é uma complicação observada em muitos pacientes. Mirela, eu estava até vendo aqui, algumas perguntas aí me fizeram até, que eu vou citar aqui, que eu vi num artigo científico, que era o seguinte, rapidinho, a gente abre para a última pergunta, tá? Que é o seguinte, se a pessoa tiver com infecção de vias aéreas, a partir do momento em que ele para de ter sintomas, ele está clinicamente curado. Do ponto de vista de cura virológica, a gente ainda não sabe se a eliminação do vírus é definitiva. Aparentemente, a pessoa adquire imunidade, mas ainda precisa de tempo para se observar. A gente vê que, mesmo com infectologistas de ponta aqui, de referência, a gente vê que são observações que ainda não devem ser feitas, nada definitivo, tudo se modifica, todo dia pode até ter protocolos diferentes, né, Mirela? Então, é mais conhecimento, é uma carga que todo dia tem que saber mais um pouco. É o que foi comentado, né, que a gente observa paciente com 21 dias depois dos primeiros sintomas, evoluindo a óbito, paciente com 28 dias ainda com IgM dando positivo, então a gente não sabe o que de fato como é, né? Então, essa questão de depois de 14 dias você está liberado do seu isolamento, não, tem que manter, porque até mesmo a gente não sabe. Continue afastado, continue usando sua máscara, porque a gente não sabe, né? Os seus sintomas podem ter desaparecido, mas você pode estar fazendo ainda uma transmissão e a gente não sabe. Foi o que eu comentei hoje com a aluna. No caso de dúvida, utilize a máscara, faça o distanciamento social. Estou curado e tá, não sintomas. Pode voltar, pode agravar. A última pergunta aí da Suzy, que a Suzy colocou a mãozinha aqui. A gente fecha com a pergunta da Suzy, tá bom? Mirela, o mesmo procedimento farmacológico usado em adultos, ele se aplica em crianças? Falo crianças de 5 a 12 anos? Eita, Suzy, eu vou te deixar essa resposta vou pesquisar e passar para o professor. Eu não vi nada sobre criança. Na minha prática é mais adulto, embora a UPA também seja aberta para criança, mas eu não consigo te responder com propriedade. Acredito que sim, que o protocolo é tanto para adulto como para criança. É claro que você corrige as doses, né? Porque as medicações de qualquer patologia são as mesmas para adulto e criança, a diferença é a dosagem. Acredito que seja, mas eu não consigo te dizer com propriedade. Até porque o número de pacientes que são, né, que a gente considera aí como crianças, são bem pequenos, graças a Deus, né?
o número é menor, né, Mirela? Professora Maria Olinta está aqui com a gente, Mirela, é coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras. Que show! Ela queria dar uma palavra aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. É um prazer em conhecê-la, Mirela. Você já é muito bem falada. Inclusive, hoje, eu fazendo a divulgação aí do Fly, eu recebi algumas mensagens aqui de ex-alunas minhas, e é de Jane e outras meninas aí que formaram já há algum tempo, parabenizando, né, pelo convite, e eu fico muito feliz em recebê-la aqui, né? Só lamento que tenha sido dessa forma, que a gente não possa se conhecer pessoalmente, tá? Fico lisonjeada pelo convite e pelas palavras. Claro, claro. Pois é, né? Na verdade, eu gostaria de parabenizar aí, né? Eu até comentei com o Henry que nós havíamos feito algumas programações a respeito do evento, que nós estamos comemorando, né, o nosso mês, o mês da enfermagem, e eu acredito que grande parte dos alunos, das pessoas que estão aí hoje na sala, são alunos da enfermagem. E quero agradecer também os alunos dos outros cursos, né, odonto, farmácia, educação física, todos que estiverem aí, porque vocês sabem que o tema que nós hoje estamos abordando é um tema atual que diz respeito a todos nós, independente de sermos ou não da área da saúde, né? Então, é assim, para mim, eu fico muito feliz. Hoje fiquei mais ainda, porque nós tivemos um recorde, né? 153 pessoas aqui na sala, aí no início, e foi muito bom. Isso é muito bom em relação a essa quantidade de aulas e lives que estávamos tendo hoje, especificamente. Eu já tinha visto aí outras também muito interessantes, e a nossa bateu esse recorde aí. Eu fico muito feliz, né? Então, é assim... também gostaria de falar com os nossos alunos, né, parabenizando a eles por estarem presentes, por estarem participando desse momento, desse evento, e lembrando que alguns deixam até de ir para as suas aulas respectivas para poder fazer parte desse momento, que este momento é um momento único, e que nós, quando acadêmicos, nós precisamos passar por isso, por inúmeras vezes. Na verdade, nós corremos atrás de forma, assim, desesperadora, quando somos acadêmicos, né? Na minha época, eu saía da faculdade, saía do meu estado, pagava muito caro por inscrição, por participação, e eu sei que vocês são alguns dos poucos alunos que valorizam esse momento, que estão aqui, que estão presentes atrás do conhecimento, né? E do conhecimento técnico-científico, tendo em vista que a gente procura sempre profissionais gabaritados como os quais nós estamos aqui hoje, né? Então, eu acredito que vocês estejam sendo privilegiados também por isso, né? E saibam realmente aproveitar cada momento desse que está sendo ofertado aqui hoje para vocês. Não cobramos nada, não fizemos inscrição, a nossa preocupação era verdadeiramente o conhecimento, e que a gente pudesse divulgar um pouquinho, esclarecer um pouquinho sobre todas essas temáticas que estão sendo abordadas, né? Hoje, inicialmente, hoje à noite, eu ainda achei um pouco, assim, deficiente no sentido da gente poder trabalhar um pouco mais o SUS, né? Porque hoje a nossa temática maior seria o SUS. Eu gostaria que a gente tivesse enfatizado mais hoje sobre essa necessidade, tendo em vista que a gente precisa engrandecer, essa é a palavra, né? O nosso sistema, que graças a ele a gente está tendo todo o suporte necessário a que nós já havíamos tendo. A gente sabe que hoje não é novidade, é novidade para as pessoas o que a gente está vivendo, quando fala-se em lotação de hospitais, quando fala-se em hospitais, em UTIs lotadas, em protocolos que estão sendo criados para poder você escolher qual paciente que vai para um respirador. Eu tenho
mais de 12 anos que trabalho com a enfermagem, também sou enfermeira intensivista, né? Sou mestre em doenças tropicais, trabalhei muito tempo na Paraíba neste setor e sempre vivenciei essa dificuldade de termos que escolher, definir quem iria para o respirador. Nós não somos Deus, né? E essa realidade está sendo posta hoje em dia nas redes sociais e as pessoas estão encarando como se fosse uma novidade, mas para a gente que já atua na saúde há muito tempo, isso não é. Né? Isso é uma realidade já comum para o nosso dia a dia e que nos deixa e que nos faz voltar para casa, às vezes nos sentindo impotente diante dessa situação. Então, mediante toda essa realidade que a gente vem passando, com as dificuldades, a professora Conceição falou muito bem aí inicialmente a respeito do SUS, dizendo que o problema do SUS não é o nosso SUS, que realmente ele é verdadeiramente lindo, mas sim a gestão do SUS. Né? Então, a gente tem que valorizar o nosso sistema único, a gente tem sim que procurar mostrar que nós temos força e que nós temos uma saúde que pode se tornar uma saúde de qualidade. Né? E esse momento que nós estamos passando, às vezes ele nos vem como se fosse uma realidade para que a gente possa cair em si e valorizar o que realmente nós temos, porque nós só damos valor quando a gente percebe e passa por isso, né? Assim como a Conceição falou inicialmente, que hoje a gente valoriza o abraço, a gente valoriza a presença, a gente valoriza tudo isso. Então, que agora a gente possa realmente valorizar o nosso sistema único de saúde, né? Então, é isso. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez. Amanhã nós ainda teremos mais um momento mais um evento, né? Mais algumas palestras que nós organizamos carinhosamente para vocês, alunos da Faculdade Pitágoras, em especial, mas que com certeza vai estar aberta a todo o público, a população em geral, a todas as pessoas que se interessarem. Nós ainda abordaremos outros temas amanhã, trabalharemos saúde mental, trabalharemos aspectos voltados ao câncer de pulmão, então vamos trazer também profissionais de altíssimo gabarito e estejam todos convidados, estejam sempre presentes e participando desse momento que é singular na nossa vida, né? Então, mais uma vez, eu reforço o meu agradecimento à enfermeira Mirella, ao professor Helry, né? E, mais uma vez, a minha admirável amiga e professora Conceição, certo? Que vocês consigam realmente reproduzir essas falas que nós temos aqui hoje em relação à saúde e a importância da gente se manter sempre estudando, porque o conhecimento é que faz a diferença, né? Profissionais existem em todos os lugares, o mercado de trabalho está aí todos os dias, as faculdades colocando mais profissionais no mercado, mas você que vai fazer a diferença na sua postura, na sua conduta, no seu pensamento crítico, da forma que você vai atuar, não é? Então, eu acho que isso é o que vai fazer o diferencial. A gente não tem que ir só pela cabeça das pessoas, mas agir verdadeiramente de acordo com o que é preconizado, né? Então, mais uma vez, eu agradeço, parabenizo a todos que participaram desse momento e reforço o convite para amanhã, tá? Quero todo mundo amanhã. Obrigada. E agradeço bastante a todos os convidados de hoje. Mirella, obrigada. Obrigadão, estou à disposição. Obrigada pelo convite. Tá bem, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns para nós, né, professor, que tivemos uma palestra maravilhosa, né? Todos vocês aí super competentes, professor Helry com suas colegas aí para dar essa palestra para nós, foi muito proveitosa. Ó. Professora Conceição. Amanhã vai ser o que da professora Conceição, pessoal da enfermagem. A primeira galera, né, professora? Eu lembro como se fosse hoje, a professora dando o maior apoio para a gente, assim, acolheu a gente como se fosse filhos, assim, foi muito gratificante ter a senhora como professora para a gente. Verdade. Foi muito bom ter a senhora.
Espero ter outras disciplinas com a senhora. Muito obrigada, obrigada mesmo. E eu espero, ao longo do curso de vocês, fazerem vocês se apaixonarem pelo SUS. Professora, a senhora lembra que eu estudava, eu sou a Milena, não sei se a senhora lembra, que eu cheguei para a senhora, assim, quase chorando, assim, professora, não, porque eu fiz a matéria na FACIMP, falei assim, professora, eu não posso reprovar em saúde coletiva, pelo amor de Deus, gente. E eu passei, graças a Deus, e espero me apaixonar pelo SUS um dia. Vai sim. Quando a gente forma, depois que a gente forma, a nossa intenção geralmente é passar num concurso público, é fazer parte do sistema, não é, Helry? Então, é muito bom participar da saúde pública do país, entendeu? Tá? Tá bom, professora, obrigada. Imagina, eu que agradeço a participação. Gente, aí agradeço a participação de todo mundo, Paloma, Ciomar, Miriam, Milena, duas Milenas, a Mayla, que ainda está aqui, Maria Lúcia, Obrigado, gente, obrigado. Estou aqui, excelente, viu? Parabéns. Gostei muito. Que bom, Mayla. Eu queria saber se ainda posso tirar uma dúvida. A Mayla ia trazer uma contribuição aqui, eu falei até para ela falar, mas aí teve isso, né? A Jonathan, a Guilherme, Frank, Yasmin, Irislane, Geiciele, Leonildo, Larice, Miriam, Juan, Suzy, Aline, enfim, a Vilma, Vilmara, Virgínia, Wesley, Ian, Yara. Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. E novamente, obrigado, Conceição. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor. Obrigada, com os alunos. O Jameson também trouxe os alunos dele. O Jameson. Eu queria desejar parabéns pelo meu dia de técnico de enfermagem, que eu acabei de postar lá no grupo. É verdade, Conceição. Parabéns para o técnico de enfermagem. Parabéns aos técnicos. Parabéns, pessoal. Para quem é técnico, parabéns, tá? Parabéns pelo dia aí. Dia do pedagogo também, dia do técnico de enfermagem. Parabéns para todos. Verdade. Tchau. Professor Helry. Obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom matar a saudade do senhor das suas aulas, viu? Foi um prazer ter aula com a professora Conceição. Quer dizer, eu quase não falei, claro. Eu só mediei aqui, na verdade, né? Quem foram os... Sim, mas o senhor se convidou, né? No seu convite eu não teria participado, gente. Essa turma não passou por mim, né, Ângela? Vocês não foram meus alunos, né? Não. A Ângela é uma turma muito boa, muito boa. Não conhecia a turma da Ângela. Pois é. Excelente a turma, muito boa. Ângela, quem sabe a gente se encontra no estágio, Helry, quem sabe a gente se encontra no estágio de saúde pública. Eu sou preceptora de estágio da turma de odonto. É onde você conhece o SUS na atenção primária, secundária e terciária. Então, de repente, eu não sei se tem esse estágio para vocês, mas para odonto tem. Eu acho que o estágio que talvez poderia a gente se encontrar seria o que a gente teve no período passado, que é onde a gente teve estágio no NASF, no CAF, SAC. Pronto, então é esse. Então vocês já tiveram. Esse hoje eu estou com a turma de odonto. Eles conhecem todos os programas do município, programas na prática e na teoria. Como pelo setor que eu trabalho, que eu tenho a gente tem o acesso ao portal, ao sistema de regulação, que é o SISREG, que foi citado aqui várias vezes, né, pela Mirella, a gente tem acesso ao portal, que eu trabalho nesse setor, então eles conhecem tanto a parte prática de ir no posto, como funciona por trás de tudo isso, essa regulação, entendeu? Mas que bom, vocês já tiveram, né? A gente teve,
como era um mundo novo, né? Porque é uma parte de estágio que não tinha, na verdade, a primeira vez que está surgindo na grade, então foi um pouco complicado para a gente conseguir locar todo mundo, mas foi muito interessante. No final, assim, todo mundo ficou muito feliz, porque a gente teve o privilégio de acompanhar equipes completas. Por exemplo, a minha equipe de fonoaudiólogo tinha veterinário, tinha terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfermeira, farmacêutica, nutricionista, agente de saúde, tinha ainda era totalmente completa, acho que eram uns 11 profissionais da equipe que eu estava. Eu fiquei lá no posto da Beira Rio. Foi muito bom. Que bom. A gente foi em escolas, teve outros meninos que acompanharam o consultório na rua, ou seja, atendendo as pessoas. Sim, consultório de rua, nós temos o SUS nesse programa, consultório de rua, tem sim. Que bom, então vocês estão sabendo, que coisa boa. Sem falar estão preparados. A Ângela é uma aluna excelente, Conceição. Professora, não acredito muito nisso, não. Eita, meu Deus. Tem muito aluno bom que está aqui. Vou falar aqui de todo mundo aqui. A Ângela fazia cada lanche lá para a gente, lá. Comia toda vez no intervalo, trazia um lanche para a gente comer. Festa toda quarta-feira nas aulas dele. Festa quase todo dia. Toda quarta, até nas provas fiscais. Conceição, só antes de terminar aqui, a turma dela eu acho que vou deixar até isso aí para outras turmas, uma premiação para o melhor aluno da sala, uma premiação para o melhor professor, reconhecimento, aí tem todo um protocolo, entendeu? No final do período eles voltam, e aí é coroado lá o melhor professor, o melhor aluno, o melhor destaque, tudo bacana, muito aluno. Já na nossa sala, já como melhor professor, o professor Helry, professora Rafaela, professora Suzane. Que bom. É muito bom estar com vocês aí, pessoal, aí, todo mundo aqui que foi meu aluno ou que ainda vai ser meu aluno, né? Gente, já fechando aqui, quero agradecer novamente. E qualquer dúvida que tiver aí, se eu puder ajudar, também a Conceição puder ajudar, a gente está aqui para isso, né, Conceição? É isso aí, pessoal. Nós estamos à disposição, viu? Tá? Obrigada. Tomara que vocês voltem o trabalho de vocês monográfico, o trabalho de conclusão de curso, falando do SUS, porque se for a gente tem como dar um suporte, né, Helry? Olha só, tá? meu artigo científico de graduação, de pós, tudo foi SUS. Foi SUS, tá? Especificamente Estratégia da Saúde da Família, tá? Viu? Que bom. Tomara que vocês tenham vontade de escrever sobre o SUS ou sobre algum programa do SUS, que aí a gente, de repente, pode ajudar, né, nessa escrita, ou até mesmo fazer parte da banca, né, Helry? Tá bom? Verdade, nós dois lá na banca avaliando o pessoal aí, quem sabe. Professor Helry na banca, nossa. Gente, que é isso? O pessoal acha que eu sou um monstro, rapaz. Olha aí, Conceição, tá vendo? O pessoal acha que eu sou um monstro aí. Fala bem de mim, Conceição. Pelo menos um pouco. Brincando, professor. Imagina, a Helry é tranquilo demais, gente boa. Tá vendo a Ângela aí dizendo que tá morrendo de saudade dele, a turma dela? Não, é gente boa demais. Gente, boa noite, fique com Deus. Palavra de gratidão aí da Conceição, foi tudo aí no final, tá? Fiquem com Deus também. Tchau, tchau. Amém. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Deus abençoe Boa sempre. noite. Viu? Boa noite. Noite. Obrigada por compartilhar o conteúdo de vocês. Conceição, qual foi o ápice, o coisa aí, quantas pessoas deram lá em cima?
E nós batemos o recorde. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, que eu fiz os prints. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Professora Conceição, eu não sou estudiosa